Paz do Eterno, meu amado Osmar e todos os que estão acompanhando esse estudo do livro de Gênesis. Estamos tratando agora aqui do um dos temas principais do livro de Gênesis, né? Quando Moisés escreve, o alvo de Moisés era contar a história dos patriarcas, né? E para isso ele começa desde o início, né, para justamente tirar as crenças erradas que o povo de Israel tinha, porque eles tinham adquirido essas crenças do povo egito, né, que falava absurdos, né, de como o mundo começou, a moralidade, tudo, né, eles tinham um código, tinham uma forma de ver, de enxergar, uma visão de mundo. E Moisés aqui quebra toda essa visão. Eu convido você que quer entender a acompanhar essa playlist aqui que fala sobre o livro de Gênesis, né? Que você vai vendo a visão correta que Moisés quer trazer a respeito de como tudo começou. Mas o ponto principal é os patriarcas. E aqui ele fala de um dos principais, né? Que traz alguns fundamentos do cristianismo, do islamismo e do judaísmo, né? Como já falei, é um homem que é pouco questionado, né? Moisés é questionado, Jesus é então o mais questionado. Tudo que se fala lá no livro nos livros sinópticos, né? Mateus, Lucas, João, Mateus, Marcos e Lucas, né? Que são sinópticos, e aí depois também o João, que vai retratar. Todos eles são questionados. Cada versículo que você pega lá, há um questionamento, né? As pessoas vêm, falam isso, falam aquilo. Assim também como no livro de Gênesis, também é um dos livros mais questionados. Tudo que eu falei, tudo que eu relatei aqui até agora é questionado. Tem alguém que vai falar alguma coisa. O que eu posso... claro que eu não estou entrando aqui em temas que traz tanta polêmica. Não é esse meu objetivo. Meu objetivo aqui é discipular o Osmar e todos aqueles que querem, né? No meu entendimento, o discipulado tem a ver com o entendimento da palavra. Então é nisso que eu tenho dedicado aqui, é ensinar a palavra. E eu estou evitando, eu toquei em alguns pontos, claro, né, que tem debates, mas eu estou evitando temas que são mais fervorosos, né, na hora de combater. Por quê? Porque o meu intuito mesmo é discipular, e eu quero dizer que se você é um desses, né, e tem dúvidas e fala, não, mas isso aqui está errado e tal, eu quero dizer que existe hoje muitos teólogos que defendem, né, a palavra de Deus, e todos esses pontos são defendidos, esses pontos que têm tantas árduas defesas contra, né, aquilo que está escrito. Né? Então, existe teólogos que defendem. Eu convido você, quando você entrar em um tema, se quiser só me perguntar aqui que eu respondo também. Mas se não, você consultar outros teólogos que vão, com certeza, sanar suas dúvidas. Né? Há respostas, é isso que eu quero trazer aqui. Todos os questionamentos que tem no livro da Bíblia, existem respostas plausíveis. Então dê uma chance para os teólogos responder, né? Não sai aí já gritando e falando que está errado, há contradição, etc., porque na Bíblia não há contradição. Há aparentes contradições, existem explicações que quem tem boa vontade para ouvir, vai ouvir. Mas aqui então chegamos nesse homem maravilhoso que é Abraão, um homem que tem uma fé extraordinária, é o pai da fé, é uma pessoa que é um exemplo para todos nós. Eu estou falando tudo isso de propósito, logo você vai entender o porquê. Então vamos lá. No versículo 10, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 10 diz assim: Naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando no Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: Escute, você é uma mulher muito bonita, e quando os egípcios a virem, vão dizer: Esta aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã, assim por tua causa eles me deixarão viver e me tratarão bem. Então, no vídeo passado, Abraão, ele sai da terra, né, com muita fé, como eu expliquei, perdão. Há uma fé muito gigantesca, porque ele está indo sem informações, né? Simplesmente Deus deu uma direção, mas só que ele age pela fé, ele crê profundamente, por isso ele é um exemplo de fé. E ele sai e segue a direção, a voz do Eterno. Coisa linda, né? Só que aí, irmãos, ele chega
Quando ele chega na terra prometida, né, Canaã, ele chegou lá na terra, o que está acontecendo lá? Uma grande fome. Como a gente falou, como eu falei no vídeo passado, ele carregava um número de pessoas muito grande. Ele era uma tribo, né? Carregava milhares de pessoas. Ele tinha muita gente, porque ele se tornou um homem muito rico lá em Harã, né? Como é narrado no próprio texto. Ele se tornou um homem rico. Ele tinha muitos funcionários, ele tinha escravos, né? Claro que a escravatura ela era um sistema onde as pessoas podiam pagar o que devia e também era um sistema de punição. Por exemplo, tem pessoas que se oferecia como escravo para pagar uma dívida. E outros também eram pessoas que faziam coisas erradas, ou então pessoas que na guerra perdiam, então elas eram colocadas como escravas. A escravidão aqui não é como foi antigamente no Brasil, que era por causa de uma cor, não. Havia outros processos aqui, até porque não havia cadeia naquela época, não havia... as punições, elas não eram como no tempo de agora, né? Tem a justiça, tem cadeia. Havia justiça, mas era precária, né? Alguns povos tinham cadeias, como por exemplo o Egito. O Egito ele tinha realmente cadeias, né? Mas não eram todos os povos que tinham isso aí. Então por isso que a escravatura era uma forma de punição, era uma forma de justiça. Então o contexto aqui é muito diferente. Quando a gente fala de escravidão, nós já imaginamos logo no Brasil, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui, né? Estou falando aqui de outro tempo e de uma outra estrutura. A escravidão aqui, ela era uma bênção, porque, como eu falei, era um sistema onde havia justiça. A justiça, muitas vezes, ela passava pela escravidão. Só que é claro que aqui Abraão era um homem muito bom, né? A Bíblia deixa claro isso aí, né? Então, assim como em alguns povos, né, que tinha esse sistema de escravatura, a escravidão não era tão penosa para alguns, né? Porque às vezes se dava bem com o patrão, aquela coisa toda, e aqui dá tudo a entender que Abraão era um ótimo patrão, então essa escravatura aqui não era tão pesada como na vida de alguns foi, né? E ele chegando com esse monte de gente, o que ele se depara? Com a fome. Então, um homem de tanta fé, vai, ele segue a voz de Deus e tal, mas quando ele chega na cidade, ele não tem o que comer. Ele não tem o que dar para essas mais de 1.000 pessoas. Ele não tem como alimentar o gado. E aí você vê um grande exemplo de fé, que é mostrado lá no livro de Hebreus, quando ele sai da terra, ouvindo a voz de Deus, ele é um exemplo de fé, mas aqui você vai ver a fé dele enfraquecer. Você consegue entender, consegue ver como esse homem aqui, ele parece muito comigo e com você? Nós também temos essa mesma fé de Abraão, às vezes ela enfraquece, e aqui ela enfraquece terrivelmente, porque ele fica com medo. Cadê a fé desse homem? Ele morre de medo de não ter o que dar de comer para esse tanto de gente, e ele resolve ir para o Egito. Ele desce para o Egito, porque no Egito, todo mundo falava que no Egito tinha muita comida. E ele com esse tanto de gente, ele falou assim, não, eu vou descer para o Egito. Tá? Então ele vai, toma essa decisão, e aqui você não vê Deus, né? Parece que, né, Deus não se manifesta aqui, mas logo vai se manifestar. Então ele vai e desce, e ele faz uma combinação com Sarai, né? Essa combinação aqui, mais lá para frente, que nós vamos ler, você vai ver que ela já foi feita antes de ele sair da terra, né, de Ur. Antes de sair da terra de Ur, ele já fez essa combinação com ela. Qual que é a combinação? A combinação é que quando ele chegasse numa terra estrangeira, Sarai ia dizer que era irmã dele. E de fato, eles são irmãos, eles são meios irmãos. Né? Lembra-se que a lei ainda não foi dada aqui, a lei é dada por Moisés. Né? Então, aqui então ainda poderia haver relações entre sanguíneos. E aqui Abraão e Sarai, eles eram irmãos por parte de pai, não por parte de mãe. Mas ele deixa claro, ele quer deixar isso claro para as pessoas, porque ele tinha medo de morrer. E é fácil entender, como eu acabei de falar, não havia aqui uma estrutura de lei já formada. Era um começo das coisas aqui, então simplesmente tem pessoas que matavam o outro por nada. E tem duas coisas que enlouquecem um homem, tá? Que é mulher e dinheiro. Mulher e dinheiro enlouquece um homem. E aqui deixa-se claro que essa mulher aqui, Sarai, que tinha mais ou menos uns 65 anos, era uma mulher muito bonita.
Vamos entender por que ela era uma mulher muito bonita. Primeiro porque a idade aqui, as pessoas viviam até uns 120 anos, né? Estamos falando aqui depois de Noé, então havia uma idade ainda um pouco mais forte do que hoje. Hoje é até os 80, mas nessa época aqui até 100, até 120 anos a pessoa ainda conseguia viver. Então nós estamos falando aqui da metade da idade. E ela aqui não tinha filhos. E todo mundo sabe que quando a mulher tem filhos, ela paga um pedágio na sua beleza, né? Todo mundo sabe, né? Aqui ela não tinha filhos, era uma mulher muito bem aparentada, né? Conservada, então era uma mulher que se destacava, era uma mulher bonita, tanto que ele reconhece isso, Abraão. E ele fala, olha, lembre-se do nosso combinado, eu quero que você diga que eu sou seu irmão. Por quê? Para que eles não me matem. Porque uma das coisas que as culturas, você logo vai descobrir aqui que na cultura do Egito também tinha essa visão, é que as culturas elas eram muito contra adultério. Contra o adultério era uma coisa muito forte, né? Mas só que normalmente nos reinados, né, o rei ele podia pegar as mulheres que eram solteiras. Ele podia pegar as mulheres que eram solteiras e fazer disso um harém. Isso é tão fácil de entender que é só você olhar agora para o ano de 2023 e lá para a Coreia do Norte, onde tem lá o imperador Pon Yong-shu, ele tem um harém. Então, você vê, essas culturas até hoje tem, né? Inclusive no Oriente tem isso aí, né? Então, como a gente sabe, né, que as pessoas podem ter 2, 3 mulheres, né, desde que possam sustentá-las, então é uma coisa que até hoje tem. Então, o rei podia, o que o rei não podia era pegar uma mulher casada. Mas é claro que muitos reis se apaixonavam por mulher casada. Então, o que normalmente eles faziam? Ia lá e matava o marido. Matava o marido, pronto, o problema está resolvido e ele pega a mulher para ele. Então, por isso, esse é o medo de Abraão, né? Que além de o rei poder fazer isso, outras pessoas que podiam achar ela bonita poderiam matar ele, porque ele estava indo para um local que ele não conhecia. E ele fala, e para que me trate bem e me deixe viver, né? Porque de fato, uma vez que aquela mulher cobiçada, solteira, iriam tratar ele bem, que era o que ele queria ser tratado bem para justamente ter a oportunidade de alimentar aquelas 1000 pessoas, que ele estava num local onde não tinha comida. Então, o que ele ia fazer? Ele precisava de ir para um local onde ele pudesse ser tratado bem, não ser hostilizado. Se ele for hostilizado, logo ele não pode ficar. Então, esse é todo o pensamento de Abraão. Mas aqui também tem uma coisa, você vê que é algo triste, né? Porque ele está pedindo para ela mentir, né? E ela aceita, né? Ela vai mentir, né? Mas você vê que algo tão terrível, né? Mas você vê que Abraão ama tanto essa mulher, ele tem uma comunhão tão forte com ela, que ele se sente à vontade de expressar todo o medo dele. Você consegue entender como é lindo isso? Quando casais eles se entendem tanto, eles têm uma química, eles têm uma cumplicidade tão bonita que um pode contar o medo para o outro. Esse é o nível de relacionamento que você tem que ter com a sua mulher. Você que está me ouvindo, você tem que ter esse nível de relacionamento, onde um pode contar o medo para o outro, onde um confia plenamente um no outro. Casais que se amam, que crescem junto, que lutam junto, que um apoia o outro. Esse que é o padrão bíblico. Não como alguns casamentos que a gente vê hoje, que é uma disputa, que é terrível, um quer ser melhor do que o outro. A gente nem sabe por quê. A confusão é tanta no casamento, que a gente não sabe nem por que se casaram. Né? E por que insiste num casamento que é tão problemático. Bem, e aí o que acontece? Abraão chega ao Egito, no versículo 14, Abraão chegou ao Egito e os egípcios viram que Sarai, sua mulher, era de fato muito bonita. Então todo mundo achou essa mulher linda. E o que acontece? Todo mundo vai contar para o rei. Versículo 15, alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abraão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravas, jumentos e camelos. Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abraão e perguntou. Então, como eu falei, né? O rei achou essa mulher linda e maravilhosa. Ai, que coisa linda! E ele pega e ela vai fazer parte do meu harém. Ela vai ser uma das minhas mulheres. E ele dá muitos presentes para Abraão, trata Abraão bem, porque logo eles vão ser parentes, né? E agora entra Deus na jogada, né? Deus castiga esse faraó. Primeiro castiga o faraó por causa da sua
promiscuidade, né? De fato ter um harém, né? Então já um rei promíscuo, então já vem com castigo, mas o motivo era justamente para que ele não tocasse em Sarai. Aqui não há nada no texto, né? Algumas pessoas falam que aqui o rei já teve relação com ela, mas é porque não entende um pouco da cultura da época, né? A cultura mostra que as pessoas, quando iam para um harém, elas tinham um tempo de preparo. Ninguém já ia direto para a cama com o rei. Elas se preparavam até para saber se não tinham doenças na época, né? A medicina era muito precária, então eles ficavam um tempo para ver se estava tudo certo com essa mulher, para quando ela deitasse com o rei, está tudo certo. Então aqui ela não se deitou já de cara com ele. Mas Deus castiga terrivelmente, e por algum motivo que não é falado aqui, o rei linka, ele descobre que tem alguma coisa a ver com essa mulher, provavelmente por causa das doenças horríveis que foram colocadas aqui, que provavelmente eram doenças sexuais, que invadiu o harém, e provavelmente ele linkou, ele fez esse link, ou então ele teve um sonho, não sabemos, a Bíblia não relata. Mas com certeza ele entendeu que era aquela mulher ao ponto de chamar Abraão, e ele vem e faz essa pergunta para Abraão. A pergunta é: por que me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é sua mulher? Você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher, saia daqui com ela. Então o rei deu ordem aos seus guardas de levar Abraão para fora do Egito, junto com a sua mulher, com todas as coisas que eram dele. Então, ao saber, ele questiona Abraão. Ele faz 3 perguntas a Abraão, e as 3 perguntas chamando Abraão de mentiroso. Primeira pergunta: por que você me fez uma coisa dessas, seu mentiroso? A outra é: por que não me disse que ela é a sua mulher, seu mentiroso? E a terceira: você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela, seu mentiroso. Aqui deixa claro 2 coisas aqui que eu acho muito interessante aqui nesse texto aqui. A primeira é que, apesar de o povo não conhecer a Deus, não querer seguir a Deus, mas dentro da sua alma, do seu coração, porque eu acho que é isso que Moisés queria ensinar. Nós sabemos que essas histórias aqui, quem escreveu foi Moisés para o povo de Israel, prestes a entrar na Terra Prometida. Então, Moisés escreve, deixa claro isso aqui, deixando claro que a lei está no coração do homem. Então, o rei, ele sabia que era errado a traição, sabia que era errado se deitar com uma mulher casada. Todo o povo olhava muito mal aos olhos, era o olhar do Egito muito mal, pessoas que se deitavam com mulher casada. Adultério era algo muito terrível, as pessoas não aceitavam. Você vê, não foi Deus que ensinou, está no coração deles. Outra coisa é a mentira. A mentira também é muito mal vista aqui. Então, eu quero deixar claro aqui, irmão, que seja qual for a situação que você está, se envolve mentira, diga a verdade, irmão. Diga a verdade, porque Deus com certeza vai trazer juízo para os mentirosos. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Não minta. Tem até uma passagem que fala: não mintais uns aos outros. Não usa da mentira. Não usa o falso testemunho, que é o que Abraão está fazendo aqui. Ele está usando falso testemunho. Então, aqui Deus traz o castigo, Deus traz o juízo por causa da mentira e por causa entre aspas, do adultério, que não aconteceu, como eu já expliquei. Até porque que Deus está preservando a semente, né? Deus precisa que essa mulher Sarai se deite com seu marido e eles tenham a semente. Então, não há nada no texto aqui que fale que ela se deitou com ele. E eu creio que não aconteceu. Simplesmente não aconteceu. Então, aqui tem uma outra coisa que eu acho que Moisés está ensinando aqui. Cuidado, meu irmão, que você está me ouvindo aqui, quando você santifica demais uma pessoa. É o pastor. É o presbítero. É o evangelista. É o missionário. É missionário. Cuidado quando você santifica demais as pessoas. As pessoas, elas enfraquecem na fé. Assim como eu enfraqueço na minha fé, como você que está me ouvindo enfraquece na fé. Sabe quem que nos sustenta, irmão? É Jesus. Não há nada de especial na gente, assim como não há nada especial em Abraão. Ele é considerado pai da fé, mas aqui ele fraquejou. Que capítulo terrível para esse homem, né? Está narrado aqui. Isso mostra a sinceridade da Bíblia, né? Isso mostra a veracidade da Bíblia, que não esconde os defeitos dos seus homens de Deus. E aqui eu quero dizer para você que foge da mentira. Foge do adultério, essas coisas são maléficas. E há sempre um preço a pagar e é caro. Foge do adultério, foge da mentira.
Qualquer situação que envolve mentira, foge, fale a verdade. Conte a verdade para o teu pai, para tua mãe, conte a verdade para tua esposa, conte a verdade para o teu marido. Para de mentir. Essas coisas têm um preço e é caro. E aqui você vê que, então, não existe homens santos 100%. Tá? Cuidado quando você endeusa uma pessoa, hein? Você fica endeusando aí os profetas, tá? As pessoas erram. Elas fraquejam na fé. Se Abraão fraquejou, quem é você, quem sou eu? É claro que a gente vai fraquejar. Cuidado quando você fica santificando demais uma pessoa. E por outro lado, cuidado quando você maligna tanto uma pessoa. Você faz uma pessoa, ela é puro mal, não. Aqui você vê que esses homens, apesar de serem ímpios, eles não aceitavam o adultério, não aceitavam a mentira. Você vê quando vai lá na cadeia lá, eles lá têm um código moral, eles não aceitam estrupador. Por mais mal que a pessoa seja, ela carrega um pouco da luz de Deus, né? Como já falamos aqui em outros vídeos, né? As pessoas carregam a imagem de Deus. Isso não é salvas, mas elas têm lá a imagem de Deus. Você conversa com, sei lá, com pessoas que são contra o evangelho, ou então com pessoas que têm uma vida totalmente desregrada, né? Na visão, na ótica evangélica, né? Pessoas que são que não guardam os mandamentos, que andam em caminhos tortuosos, caminhos terríveis, mas de vez em quando elas falam as coisas certas. De vez em quando, tem quantas pessoas que não conhecem a Deus, são às vezes nossos vizinhos, mas tem ética, tem moral, professor, sei lá tem cientista, tem pessoas, tantas pessoas no nosso meio aí, sabe? Dentista, um jornaleiro, a pessoa que mexe com a faxina, sei lá, tantas pessoas da sociedade aí que você vai conversar com elas têm ética. Elas defendem coisas que a Bíblia defende. Elas falam coisas que a Bíblia fala. A luz de Deus está lá, sabe? Então cuidado quando você quer colocar uma pessoa 100% mal. Não existe pessoa 100% mal, não existe 100% boa, sabe? Se você está nas fileiras evangélicas aqui comigo, andando comigo, buscando a Deus, saiba que não há virtude nenhuma, nem em mim, nem em você. O que a gente faz é pela pura misericórdia de Deus. É Deus que nos dá força, é Deus que nos dá coragem, é Deus que nos dá graça. Sem Ele nós não somos nada. Nós estávamos simplesmente na lama do pecado. Então, cuidado quando você santifica demais a pessoa, ou quando você acha que a pessoa é mal, 100% mal, sabe? Aqui você vê que é o ímpio que está dando o bom conselho para Abraão. Tem pessoas por aí que às vezes dão bom conselho para você. Pessoas lá no trabalho, às vezes seu vizinho, sabe? Às vezes pessoas que da família, que não conhecem Cristo, mas dão bons conselhos. Você deveria ouvir, sabe? Você deveria ouvir. Assim também como tem pessoas que andam no evangelho, que elas, parece que a boca dela é podre, né? Parece que a visão dela do mundo é podre, parece que nunca conheceu Cristo, porque fala cada coisa, né? Que a gente fica abismado, meu Deus do céu, né? Lembra daquela passagem que diz, né, que os filhos das trevas, às vezes, são mais prudentes do que os filhos da luz? Pois é. Então, se as pessoas falam coisas que são bíblicas, segue, sabe? Segue a Bíblia. Se as pessoas, não importa da boca de quem está vindo. Como eu já falei aqui em outros vídeos, toda a verdade é a verdade de Deus. Toda a verdade é a verdade de Deus. Então, segue a verdade. Eu acho que Moisés queria ensinar exatamente isso aqui para esse povo aqui, para parar de não ter cuidado com o adultério, que isso bate na nossa porta todo dia o adultério, né? Você que é casado, eu não sou casado, mas quem é, bate na porta todo dia. Toma cuidado com o adultério e também toma cuidado com a mentira. Fale a verdade. E aqui, o que nós vemos aqui? Um Deus cheio de misericórdia, um homem que fraquejou na fé, mas o que Deus faz? Deus faz com que ele volte para o caminho certo. Deus traça o caminho, faz com que ele volte pelo caminho certo. E Deus é tão misericordioso que o rei, ele envia uma tropa para ajudar Abraão. Por que ele faz isso? Porque primeiro que todo mundo deveria ficar sabendo essa mentira. Como eu falei aqui, todo mundo é contra a mentira aqui no Egito. Isso quer dizer que se ele fosse sozinho, podiam fazer uma emboscada para ele. E aqui o rei manda um exército levar ele de volta lá para Canaã, que era para onde ele ter ficado, aonde fraquejou a fé. Muitas vezes a gente faz tanta besteira, né? Mas Deus faz com que a gente volte para o caminho certo, né?
Eu quero entender que por essa palavra Deus está dizendo para você que andou por tantos caminhos errados, Deus vai fazer com que você volte pelo caminho certo. Deus vai fazer com que você volte para o relacionamento certo. Deus vai fazer com que você volte a caminhar nas fileiras cristãs. Deus vai fazer com que você age da maneira certa de novo. Ele vai te apontar o caminho. Você está precisando voltar de novo, a fazer a coisa certa. E Deus vai te mostrar. Você vai ter essa oportunidade. Aceita ela. Aqui Deus fez com que o rei tivesse misericórdia. É claro que essa misericórdia que o rei teve aqui, ela estava mais baseada no medo, né? Lógico que estava baseado no medo. Medo desse Deus todo-poderoso que fez, que castigou. Então, tudo aqui era baseado no medo. Mesmo assim, favoreceu esse homem. Eu quero entender que Deus também pode usar pessoas que, seja lá por que motivo for, ela vai acabar te favorecendo. Não importa o que levou ela a te favorecer. O importante é o favor de Deus que estará disposto a você. Eu quero crer que nesse mês, nesse ano, você vai receber o favor de Deus e Deus vai agir no corações de pessoas para que isso aconteça. Vamos orar? Meu Deus, eu entro na tua presença aqui te agradecendo por esse momento, por essa palavra, que um homem de fé, um homem que é falado no livro de Hebreus, mas que aqui fraqueja de uma forma terrível, ao ponto de tomar decisões horríveis. Tanto que o Senhor tem que fazer com que ele volte, né? Então, nós não sabemos quanto tempo ele viveu, né, no Egito, não é falado, mas ele ficou um certo tempo lá, e esse certo tempo aqui era a expressão do medo e da falta de fé desse homem. Mas o Senhor teve misericórdia, o Senhor ajudou esse homem a voltar para o caminho certo, a fazer a coisa certa. Assim como essa pessoa que está fraquejando na fé, essa pessoa que está perdendo a fé. Eu quero te pedir que o Senhor venha, meu Deus, tocar no coração dela para ela voltar para o caminho certo. Voltar a ter os relacionamentos certos, voltar a fazer a coisa certa. O Senhor é o Deus que age, o Senhor é o Deus da graça, da misericórdia. Meu Pai, pega na mão dessa pessoa, faça com que os caminhos voltem a ser trilhados da maneira correta, certa, segundo a tua vontade, assim como o Senhor teve misericórdia. E também essa palavra, meu Deus, deixa claro aqui que o Senhor castiga a mentira, castiga a meia-verdade, meu Pai. Meu Deus, ajuda essa pessoa a falar a verdade, andar na verdade, meu Deus, mesmo que pague um preço, mas é melhor fazer, andar e falar a verdade, meu Pai. Isso tem melhor proveito, ajuda essa pessoa a ser verdadeira. E também, meu Pai, tira toda essa tentação do adultério, meu Pai. É como eu falei, né, meu Deus? São duas coisas que derrubam o homem nessa terra, né? Que é dinheiro e mulher. Que o Senhor, meu Pai, venha dar uma bela visão aqui para esse homem, para que ele venha entender que esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é honrar o casamento, honrar a esposa. Ah, perdi o amor, perdi isso, perdi aquilo. Isso não é desculpa, né, meu Deus? As coisas podem voltar a ser como era antes, desde que os dois lutem por isso. Então eu quero pedir que o Senhor venha, meu Deus, restaurar esse casamento que está quebrado, que está, meu Deus, querendo ruir. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoar. Que o Senhor venha ter graça e misericórdia e venha agir poderosamente, trazendo, meu Deus, o retorno, o renovo para esse casal. Meu Pai, essas pessoas que estão pedindo pelo emprego, pedindo, meu Pai, também que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha, meu Deus, restaurar a família, restaurar o casamento, restaurar o filho, a filha, meu Deus, que venha tirar das drogas, do vício. Que o Senhor escute nesse vídeo aqui, que o Senhor possa, meu Deus, trazer resposta. Assim como o Senhor, meu Deus, levou Abraão para o caminho certo. Leva essa família para o caminho certo. Leva esse homem para o caminho certo, essa mulher para o caminho certo. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém.